Estamos aqui para mais uma aula de História para o 6º ano. Aula número 3, dando continuidade à matéria, o tempo e a história. Os seres humanos criaram unidades de medida de tempo para organizar seu dia a dia. O tempo e as suas unidades da medida. O tempo não para. Quantas vezes você já ouviu essa frase? Muitas, pois ela nos dá a certeza de que não podemos voltar a ser bebês e de que amanhã estaremos mais velhos do que estamos hoje. Desde os tempos mais antigos, os seres humanos percebiam a passagem do tempo observando a natureza. Notavam, por exemplo, que depois do dia vinha a noite. Que os animais e as plantas nasciam, cresciam, reproduziam-se e morriam. Que havia épocas de chuvas e épocas de seca. Para organizar as tarefas do dia a dia, os seres humanos criaram unidades de medida do tempo, como hora, dia, mês, ano, século. Essas unidades de medida também auxiliam o historiador a delimitar a duração dos diversos acontecimentos. Instrumentos de medição do tempo. Observando os fenômenos da natureza e os astros, camponeses, artesãos, marinheiros e principalmente astrônomos aprenderam a calcular a duração dos dias e das noites, o início da época das chuvas, a mudança das estações e a chegada de um novo ano. Com esse conhecimento, criaram os primeiros instrumentos para calcular a passagem das horas, como os relógios e a sucessão dos dias, meses e anos, como os calendários. Os relógios de sol são os instrumentos de medição de tempo mais antigos que se tem notícia até hoje. Acredita-se que os primeiros foram criados pelos egípcios, há mais ou menos 4.000 anos. Mais tarde foram criadas as ampulhetas e as clepsidras. Os instrumentos de medição do tempo mais antigos funcionavam com os recursos da própria natureza, como a luz solar, a água e a areia. Dos relógios mecânicos aos digitais. O primeiro relógio totalmente mecânico foi inventado na Europa no final do século XIII. Esse tipo de relógio funcionava por meio de um peso sustentado por uma corda, que geravam a energia para mover uma série de engrenagens. Esse mecanismo acionava um sino que tocava a cada hora, mostrando a passagem do tempo. Desde que foram inventados os relógios, não pararam de ser aperfeiçoados, tornando-se menores, mais precisos e baratos. Atualmente, é muito comum encontrar relógios digitais. Eles funcionam com energia elétrica e as horas são mostradas em um visor. Por causa dos novos equipamentos eletrônicos, os aparelhos que servem apenas como relógio não são mais tão comuns quanto eram antigamente. Os relógios de pulso, de mesa, de parede ainda existem, mas agora concorrem com celulares, televisores e fornos de micro-ondas, que marcam horas também. Ampulheta é um instrumento constituído de 2 compartimentos de vidro, usado para medir o tempo mediante a duração que leva a passagem de uma areia finíssima de um compartimento a outro. Então é um compartimento de madeira, com 2 cones de vidro, e a areia vai passando de um lado para o outro. Quando termina, dá o tempo desejado, se vira de novo. No início foram feitos marcando segundos, minutos, passaram para horas. Tá? E assim era a medição do tempo. Clepsidra é o relógio de água. Consiste de 2 recipientes, o superior contendo líquido e o inferior vazio. O tempo é medido conforme a água passa do recipiente de cima para baixo. Igual a clepsidra, só que a água vai pingando e ele não tem o suporte de madeira, é só o vidro. Tá? Aí a água vai pingando e vai marcando o tempo. Arrumando o calendário.
Não existe um único calendário para todos os povos. Cada um deles tem sua própria forma de marcar o tempo, que geralmente se relaciona a um acontecimento importante para a sua cultura. Os cristãos, por exemplo, baseiam o calendário que adotam no ano do nascimento de Cristo. Esse acontecimento marca o primeiro ano do calendário cristão. Os anos anteriores ao nascimento de Cristo são contados de forma decrescente e vêm acompanhados da sigla AC, antes de Cristo. Os anos posteriores ao nascimento de Cristo são identificados com a sigla DC, depois de Cristo. Nesse caso, no entanto, não é necessário colocar a sigla após o ano. No judaísmo, o calendário se inicia na data em que, para os judeus, Deus criou o universo. Esse fato teria ocorrido no ano de 3760 a.C., do calendário cristão. Para os muçulmanos, o marco inicial do calendário é a fuga do profeta Maomé de Meca para Medina, ocorrida no ano 622 do calendário cristão. Outros calendários. Outros povos também criaram seus calendários. Os maias, que habitavam o sul do México e parte da América Central, por exemplo, usavam 2 calendários. Um era religioso e tinha 260 dias. O outro era solar, com 365 dias. Muitos povos indígenas que vivem na Amazônia brasileira também desenvolveram seus próprios calendários. Alguns grupos marcam o tempo observando as constelações, as fases da Lua e os fenômenos naturais, como as cheias dos rios e as secas. Com base, então, nos ciclos da natureza, essas comunidades planejam as épocas do plantio, da colheita, da pesca e dos rituais religiosos. O calendário cristão. O calendário mais usado do mundo é o cristão. Ele é inteiramente solar, isto é, baseado na rotação da Terra em torno do Sol, e possui 365 dias e 5 horas e 49 minutos. A cada 4 anos há um ano bissexto, no qual um dia é acrescentado ao mês de fevereiro. A organização atual desse calendário se deve ao Papa Gregório XIII, de 1502 a 1585, com data de nascimento e morte. Ele retornou o antigo calendário romano em uso até então para ajustar a realização de comemorações religiosas como a Páscoa. O calendário cristão foi adotado em muitos países como calendário civil. Hoje ele regula as atividades comerciais e financeiras, os transportes e não possui necessariamente caráter religioso. Então, o calendário cristão é o calendário mais usado no mundo. O judeu comemora aí o ano, o chinês também tem um calendário diferente, mas o calendário se baseia, o mundo é o calendário cristão, inclusive no judeu, inclusive no chinês e os outros povos. Tá? O século, conjunto de 100 anos. O calendário cristão pode ser ainda organizado em séculos, ou seja, em grupos de 100 anos. O primeiro século da era cristã estende-se da data estimada para o nascimento de Cristo, ano 1, até o ano 100. Considerando esse dado, você poderia dizer a que século pertence o ano de 1492? Para descobrir o século, podemos utilizar 2 operações. Se o ano acaba em 00, basta eliminar os zeros e temos o século. Assim, 1500, século XV, 1800, século XVIII, 2000, século XX. Quando o ano não termina em 2 zeros, retiramos 2 últimos algarismos e somamos 1 ao número que sobrar. Assim, 1492 tiraria o 92, ficaria 14, mais 1, 1492 seria século XV. 476, tiraria o 76, somaria o 4 com mais 1, ficaria século V. Mais um exemplo, 2014, tiraria o 14, ficaria 20 mais 1, século XXI. O dia e o ano
São unidades de tempo baseadas na natureza. O dia corresponde aproximadamente ao tempo que a Terra leva para dar uma volta completa em torno de si mesma, movimento de rotação. O ano corresponde ao tempo que a Terra leva para dar uma volta completa em torno do Sol, que é o movimento de translação. O século, ao contrário, é uma unidade de tempo que não corresponde à duração de nenhum fenômeno da natureza. Ele é muito utilizado pelos historiadores para localizar acontecimentos sobre os quais não se tem uma data precisa. Bom, terminamos a nossa aula. A próxima aula será a número 4. Espero que vocês utilizem esse material para pesquisa e complemento dos seus estudos e até o próximo vídeo.